confiabilidade, tá? Essas 3 palavras, elas são sinônimos, beleza? Então, assim, se vocês ouvirem, cada livro fala de uma forma diferente, né? Não, é um livro mesmo, Vitória. É um livro mesmo. É o da psicometria do Pasquale, que tá lá no Classroom. Aí, pessoal, seguinte. Cada livro vai falar de uma forma diferente. O do Pasquale, né, ele fala fidedignidade. Mas tem livros que vão falar de confiabilidade, outros que vão falar de precisão. É a mesma coisa, tá? Não muda. Só muda o nome, mas é a mesma coisa. E vamos entender primeiro o conceito, eu vou chamar de fidedignidade, tá? Que aí a gente vai, como a gente está se embasando pelo Pasquale, a gente vai usar a nomenclatura que ele utiliza, a fidedignidade. Beleza. Gente, eu vou desligar a câmera porque tá travando muito. Não sei se trava pra vocês, mas tudo demora mais a carregar. Que a minha internet tá muito ruim esses últimos dias. Mas enfim, né? Fidedignidade, né? Precisão, confiabilidade, vocês já entenderam que tem a ver com confiança, né? Isso já tá bem óbvio. Então, tem a ver com isso. Confiança, como que a gente sabe? Vai, me diz aí, gente. Quais são as medidas que vocês usam para saber se uma pessoa é confiável ou não? Quero saber de vocês. Os amigos de vocês, para quem vocês contam segredos. Como que vocês sabem que a pessoa é de confiança? Geralmente o tempo que se convive com as pessoas, se quando eu conto algo para ela, guarda, esse tipo de coisa. Uhum. Mas principalmente o tempo que convive. Exatamente. Segredo só é segredo se não contado pra alguém. Se ela não fez algo, né? Eita, Jéssica, todo mundo pode trair mulher, que isso? Tá bem assistindo aquele... É um tiro no escuro, entendeu? Tipo, tu pode conhecer a pessoa há 9 anos, mas, sei lá, ela pode pensar, sabe, um dia chegou e simplesmente falar. Ah, não sei não, hein? Esse seu círculo social aí, não sei não, hein, Jéssica? As pessoas que eu conheço há 10 anos, não sei. Pior que essas pessoas que eu conheço há muito tempo, tipo, algumas eu acho até que dá de confiar, só que é porque eu sou meio desconfiada, acho. Ah, então precisa de uns 9, 10 anos aí no meio do caminho. Menina, muito tempo, hein? A Márcia disse que estabelece alguns parâmetros. Que parâmetros, Márcia? Tipo assim, a gente observa o jeito da pessoa. Normalmente, para você estabelecer uma relação de confiança com a outra, você tem que identificar algo nela que seja parecido com você. Por exemplo, você não vai parar para qualquer pessoa na rua e contar um segredo. Você vai ter, por exemplo, eu sou uma pessoa que falo muito, né? Eu vou me relacionar com pessoas que são expansivas como eu. Então aí eu vou começando a construir parâmetros que vão determinar se aquela pessoa é da minha confiança ou não. Eu vou observar como ela se relaciona com outras pessoas. E por exemplo, isso que esqueci o nome dela, que a coleguinha falou aqui. A Jéssica. A Jéssica, pois é. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante sobre isso, né? Que você tem os seus amigos e você tem os seus amigos de confiança. Mas que como todos nós somos humanos, a gente sempre tem que pensar que o outro também erra. Aí entra aquela questão da fidedignidade, eu estava lendo hoje. Tá no hospital lendo isso aí, tá? E aí eu lembrei disso, porque assim, entra naquela questão lá do intervalo de confiança, entra lá naquele, se for um é igual, se não for, se afastar muito de um, então não é fidedigno, né? Então a gente vai montando esses tipos de coisas, né? Pra você determinar. Pois é. Eu tô vendo aqui que vocês, cada um, né? Gustavo falou aqui dos discursos, de diferentes circunstâncias são coesos, conviventes se identificando. Leandre falou que vocês estão falando muito de segredo, né, gente? Oi.
também tem. É que, tipo, professora, na minha opinião, é alguém confiável. Qualquer pessoa, pra mim, tem a minha confiança até que ela me prove que eu não devo confiar nela. Mas isso com qualquer coisa que eu não ache que seja muito séria. Coisas sérias eu não conto pra ninguém. São coisas que eu vou resolver ou coisas que eu deixo guardado comigo. Porque se a gente entra no quesito segredo, coisas que não podem contar para outras pessoas, então não vou contar para outra pessoa. É um segredo, então tem que ser mantido só para mim. A partir do momento que você conta um segredo para outra pessoa, não é mais segredo, é uma fofoca. Então, tipo assim, coisas que eu posso falar para todo mundo, eu falo para todo mundo. Então, tipo, todo mundo se torna confiável nesse quesito, até certo ponto. Entendi. Mas, gente, os segredos de vocês estão muito guardados, hein? Porque vocês nunca vivenciaram a situação de dizer que é de psicologia e a pessoa contar os segredos mais profundos da vida dela te vendo uma vez só. Isso acontecia muito comigo, né? Eu falava assim, não, porque eu faço psicologia. Menina, mas tu faz psicologia? Pois deixa eu te contar. Teve um dia na minha casa. Nossa, isso é muito comum. E piora quando você diz que é psicóloga. Piora muito. Você fala, você trabalha em quê? Psicóloga. Ai, psicóloga, né? Gosta de ouvir os outros. Pois deixa eu te contar. Aí dá vontade de passar o Pix, assim, né? Não, antes de você me contar, tá aqui o número do meu Pix, tá? Você já deposita aí, por favor. Mas, gente, assim... Professora, eu tô lascada, porque eu tô do nada nos lugares mais incomuns, aí a pessoa olha, a gente começa a conversar, eu falo muito mesmo, né? Aí, de repente, a pessoa começa a falar coisas, nossa, eu nunca falei disso pra ninguém, aí eu olho de um lado, eu olho pro outro, e digo, bom, a pessoa tava precisando falar, mas acontece isso de você, por algum motivo, você inspirar a confiança. Também. Eu acho que isso tá muito relacionado com o que você vê no outro. Né? Gente, se chegarem a abordar pra vocês, não dá corda, viu? Se você falar que é estudante de psicologia, a pessoa contar a sua vida, você fala, pois é, né? Eu ainda vou ser orientada pra isso aí, né? Poxa, você já procurou um profissional? Mas assim, gente, com base nisso aí que vocês estão falando a respeito da confiança, pra quem não leu o texto, quem lê o texto não fala. Me diz uma coisa, o que vocês acham que esses conceitos que vocês trouxeram aí tem a ver com a confiança, confiabilidade de um teste? E aí? O que vocês acham que tem a ver esses conceitos que vocês trouxeram? A Vitória falou coerência do teste. Que mais? Acho que a questão da prova, tipo, de você provar a confiança. Tipo assim, tem a questão do segredo, de você contar algo pra alguém porque você precisava liberar isso e aí você conta pra essa pessoa. E aí, se essa pessoa... Não sei, eu acho que, tipo, o tempo também que você convive com aquela pessoa, ou que você testou o teste. Pode falar assim? Testou o teste? Eu acho que tá indo no caminho certo. Tinha outra pessoa que queria falar além de você, agora eu não lembro. Eu acho que era o Railson. Não, prof, mas eu acho que não faz muito sentido, não. Tipo, seria a repercussão das pessoas que utilizaram por um tempo, quais são as impressões que elas têm sobre o teste. Mas eu acho que isso aí tem mais a ver com validade, né? Lembra do que a gente falou da validade aparente? Né? Sim. A validade aparente, né? Que é se o teste realmente tá... Se aparentemente ele tá medindo aquilo que ele acha, né? Então, assim, sim. Isso aí tem mais a ver com a validade. Mas tudo isso aqui que vocês... Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida, desculpa. Tem uma medida em estatística que a gente aprendeu no primeiro semestre, que é... Não sei se você já viu, aqueles quadradinhos de filosofia lógica, Rho, parece. A janela de Johari, será? Não, né? Não sei, é uma que tem assim... Depois ele me enviou, é uma sequência de... Eu não me lembro. Que fala exatamente sobre isso, sobre se uma coisa é provável ou não. Não, tava falando do negócio de sociologia. Me manda depois pra eu ver. Tá bom.
Bom, gente, é que tudo isso que vocês estão falando, né, que se um teste é seguro, né, 2 mensurações que apresentam o mesmo valor, um valor semelhante. Vitória, se ele faz aquilo que se propõe a fazer, isso a gente mede onde? Na validade, né? É a validade que nos diz se um teste está medindo o que ele está se propondo a medir. Cuidado para não confundir, né? Deixa eu ver o que mais. Quem é essa professora que fala mal dos testes? Que eu vou entrar no fight. Cadê? Mentira, gente. Mas as críticas são sempre válidas, que são ótimas para aperfeiçoamento, né? Mas, então, né, sim, esse exemplo da balança é exatamente isso. Tudo isso que vocês falaram tem a ver com a questão da confiança, né? É o segredo que não pode ser contado, que é guardado, né? E você vai saber se tá seguro ou não, né? O que você tá falando ali, né? É saber se a pessoa, se ela repercutir sua história, ela vai repercutir de outro jeito. Tudo isso tem a ver com confiabilidade do teste, né? Por quê? A gente vai ver isso, mas a fidedignidade, né, confiabilidade, precisão, ela é muito importante justamente porque você vai utilizar um instrumento psicológico para embasar uma decisão da vida de outra pessoa, né? Exemplo, negócio de recrutamento, né, para emprego, beleza. É uma decisão, você vai tomar uma decisão acerca da vida daquela pessoa para dizer se aquela pessoa está apta ou não a ocupar aquele cargo, né? E você vai sim embasar nos resultados de um teste. Então você precisa saber se está seguro confiar, né? Se está seguro confiar ali nessa medida, exatamente. Então a fidedignidade, ela se baseia na consistência e na precisão dos resultados. É o quê? Digamos que eu tenha um grupo de pessoas que eu chamei para pesquisa. Parece aquelas pessoas alternativas de São Paulo, que escutam Arctic Monkeys. Então, aqui, né? Aí a gente tem um grupo de pessoas. E aí a gente aplica um teste nesse grupo de pessoas. Beleza, a gente aplica um teste. Daqui a 3 meses, a gente aplica o mesmo teste com esse grupo de pessoas. Aí depois, daqui a 6 meses, a gente aplica de novo, né, o mesmo teste com esse mesmo grupo de pessoas. Um teste fidedigno é um teste que vai dar resultados muito parecidos, ou resultados iguais, ou muito parecidos nas 3 mensurações. Por quê? Porque é a mesma medida, que tem os mesmos valores, né, as mesmas questões e com as mesmas pessoas. Ah, professora, mas as pessoas mudam durante o tempo. Mudam, mas mudam o suficientemente num período de tempo assim tão curto para dar um resultado tão diferente, tão distinto do primeiro, né? É claro que tem a questão do erro, né? Tem a questão da mensuração, mas tudo isso já é muito bem calculado. Um teste que é fidedigno, essa mensuração, ela não pode modificar muito, né? Então, pode ser tanto pelo mesmo teste, quanto por testes que medem a mesma coisa. Então, eu quero medir nessa população aqui, né, ansiedade. Vamos medir a ansiedade dessa população, né? E aí eu vou aplicar um teste, eu vou aplicar 2 testes diferentes, mas que falam do mesmo construto. E os 2 estão tentando identificar a ansiedade nessas pessoas. Se esses testes são fidedignos, a mensuração deles tem que ser muito parecida, né? Porque imagina só, aí um teste deu que 50% é ansioso. No outro teste deu que 80% é ansioso. Peraí. Como que eu vou saber que se essa medida ela está sendo confiável ou não? Se ela está muito diferente. A Vitória falou aqui mais em cima o exemplo da balança. E é exatamente isso, né? Temos uma balança. E aí você vamos dizer que a gente tem 3 balanças. Na balança A, você coloca um quilo de banana em cima da balança A. E a balança A mede 1 quilo. Perfeito. Aí você tira, bota de novo. Na mesma balança, ela mede 1 quilo. Então, a gente pode dizer que é uma balança confiável, né? Que é uma balança que está medindo a mesma coisa todas as vezes que eu boto o quilo de banana. O quilo de banana não mudou de 1 minuto para outro, não tirou nada dali. A não ser que eu tenha comido uma banana, né? Ou tenha arrancado um pedaço da casca. Mas, enfim. Aí, a segunda balança, né? Eu peso a banana, aí lá dá 2 quilos.
Ué, 2 quilos? Tá. Aí eu meço de novo a balança e dá 4 quilos. Ué, aí eu boto de novo, aí dá 6 quilos, né? Os resultados estão diferentes, mas a gente ainda pode dizer que essa medida... A gente pode dizer que essa medida não é fidedigna? Não podemos dizer, talvez. Por quê? Porque apesar de termos um erro, o erro é constante e dá para ser medido e dá para ser retirado do peso original da banana. Então, aí na terceira balança eu coloco a banana, dá 5,5 quilos. Aí eu boto de novo, dá 3,83. Aí eu boto de novo, toda vez que eu coloco, dá um resultado diferente. Essa balança, a última, a gente pode dizer que ela não é fidedigna, porque a gente não sabe, né, o que está acontecendo com a medida, não tem uma constância, toda vez dá um resultado completamente diferente um do outro, às vezes dá maior, às vezes dá menor, não tem como a gente identificar, entendeu? Então, assim, a confiabilidade, a fidedignidade, ela diz respeito a essa medida, né, a essa consistência. Se essa medida ela é precisa, se essa medida ela é fidedigna, se ela é igual, semelhante ou constante em todas as vezes que eu fizer, né? Então, um teste é fidedigno quando, mesmo a gente aplicando ele várias vezes com a mesma população, os resultados vão ser muito similares. E, novamente, essa medida ela é muito importante, né, para a gente conseguir confiar num teste ou não. Porque, olha só, imagina que eu aplico, né, dá um resultado. Aí eu vou lá, peço para a Lívia aplicar o teste, de novo, com as mesmas pessoas. Dá um resultado completamente diferente? Ué, então nós temos um erro de fidedignidade aí, porque o instrumento não é. Então, ou foi o ambiente, ou foi a situação que as pessoas estavam, ou foi um erro do avaliador. Mas foi um erro de fidedignidade, porque as medidas deram diferentes. Ou do instrumento também, né? Nunca vamos Professora, extinguir. Oi. Aquele erro no teste que a senhora falou, seria isso aí? Qual? Fala de novo, por favor. Aquele erro no teste que a senhora achou com o professor Marcelo, seria isso aí? Sim. Então, eu acho que o erro que eu achei no teste não era o erro do instrumento. Eu acho que foi um erro na hora do exemplo que ele colocou, né? Porque era assim, tinha lá o instrumento, tinha a fórmula de calcular, tudo bonitinho, beleza. Só que no estudo de caso que eles dão como exemplo, né, para você se embasar para fazer os seus, os resultados estavam completamente estranhos, né? Porque tem uma tabela lá de comparação do percentil. Só que você fazia o cálculo, chegava a um resultado e dava um resultado completamente diferente do que estava descrito lá. Então, eu acho que o erro ali deve ter sido de digitação, muito mais do que qualquer outra coisa. Porque os cálculos estão lá, os cálculos estão bonitinhos lá, né? Aplicáveis para qualquer situação. Perguntei do Marcelo, ele falou que estava certo, estava batendo os resultados com os que eu tinha calculado. Eu acho que foi um erro na hora de passar para o manual, mas que não deixa de ser grave, né? Porque você utiliza o manual de alguma forma para se embasar, né? Para tirar suas conclusões, você usa os estudos de caso do manual. Então, não sei, ainda estou aguardando a resposta dele, ver o que vai acontecer, o que vai rolar daí para frente. Mas é isto. Mas, prof, o que a senhora faz? A senhora contata a empresa? Na realidade, assim, você pode contatar, por exemplo, se você tiver o contato do construtor ou da equipe, você pode mandar um e-mail para a editora, né? O Marcelo falou que ele tinha o contato de pessoas que foram orientandas do cara que construiu, do Delpret, né? Que construiu o instrumento. Então, que ele ia contatar essas pessoas, né? Para perguntar. Porque a gente ficou com a dúvida de se era a gente que estava fazendo os cálculos errados ou se era o erro ali da digitação, da formatação ou do instrumento mesmo. Aí tá rolando aí, não sei o que rolou até agora. Vamos ver, vamos aguardar. Entendi. Mas, assim, né, se perceber, manda e-mail. Às vezes no manual tem também o contato das pessoas que publicaram, que construíram o teste. Mas é bom mandar um e-mail para a editora, normalmente a resposta é bem mais rápida. Sim, Gil, tô gravando a aula.
Bom, se a gente não Obrigado. submeter, de nada, se a gente não submeter os nossos testes à questão de fidedignidade, nós estamos correndo o risco de entrar nesse erro de mensuração, né? Aí eu coloquei aqui embaixo, não que o erro seja evitável, né? Porque o erro é impossível de não acontecer, ele vai acontecer, mas nós temos que estar preparados estatisticamente para isso, né? E se a gente não passa pela questão da fidedignidade, a gente está submetido aos erros de mensuração. Bom, gente, eu quero falar uma coisa para vocês que recentemente, né, nos testes, a gente tem visto que as pessoas, os construtores de instrumentos, estão preferindo muito mais, né, se focar nas evidências de validade, né, do que nas evidências de fidedignidade, né? Afinal de contas, as evidências de validade, de alguma forma ou outra, elas também dão evidências de fidedignidade. Então, se vocês forem olhar os estudos, né, dos manuais atuais, os construtores de instrumentos, eles têm dado muito mais ênfase aos estudos da validade do que da fidedignidade, tá? Até porque os estudos de fidedignidade, em sua maior parte, são puramente estatísticos, né? A teoria fica para a validade, né? E a mensuração, se a teoria está realmente confirmada, corroborada ali no instrumento, fica para a parte da validade. A fidedignidade, nada mais, nada menos do que cálculos, né, análises estatísticas que nos dizem se os instrumentos, se os itens estão consistentes em sua medida. Então, a gente está falando de consistência. Bom, é o piano. Por que o piano não saiu? Agora saiu o piano. Nossa, ficou... Não, gente, mas não tava assim não, esse piano, que absurdo. Ele tava colorido. Tô chocada, triste. A qualidade da fidedignidade, gente, só lembrando que a fidedignidade, ela não diz respeito só aos scores do teste, não só ao teste, mas diz respeito aos scores dele, ok? E o que isso significa? Significa que a gente leva em consideração, para a gente fazer os cálculos de fidedignidade, necessariamente a gente precisa fazer coleta de informações. Não tem como uma coisa se desvincular à outra. A gente precisa coletar os dados, porque a gente só consegue calcular a fidedignidade através das respostas das pessoas, certo? Mas a fidedignidade não depende só do testando, depende do avaliador também. Lembra do exemplo que eu dei com a Lívia, né? Eu aplico o instrumento, a Lívia aplica o mesmo instrumento com as mesmas pessoas, dá resultados diferentes. De quem foi a culpa? A culpa, será que foi do instrumento? Ou será que foi da aplicação? Será que foi da forma que o avaliador se comportou, aplicou ou interpretou os scores, né? Isso acontece bastante também. A gente vai ver mais pra frente. Olha só, aí eu coloquei o exemplo do piano, né? O piano, ele pode estar muito bem afinado, mas se a pessoa que estiver tocando piano não souber tocar, vai sair uma merda o som do mesmo jeito. O som vai sair limpo, né? Mas a melodia, um troço. Então, a mesma coisa o teste. Assim como a fidedignidade, é claro que depende da mensuração, é claro que depende dos cálculos, das análises estatísticas que são realizadas aí durante o procedimento de construção, mas dependem também, principalmente, gente, quando a gente fala dos testes projetivos. Os testes projetivos não são submetidos a cálculos de análise de fidedignidade. A precisão dos testes projetivos depende exclusivamente do aplicador. Então, depende muito do aplicador essa questão também de garantir se esse instrumento ele é confiável ou não para ser aplicado e para que alguma intervenção seja embasada nos seus resultados. Bom, nós temos 3 formas. Como eu falei para vocês, né? A fidedignidade a gente só consegue calcular a partir da coleta de dados, que a gente chama de delineamento. Né? E aí a gente tem 3 formas de coletar os dados para conseguir submeter esses cálculos, né? Submeter esses scores a análises estatísticas. E eu vou falar para vocês quais são as 3 formas. Nós temos, primeiro de tudo... Por que não está aparecendo os desenhos? Agora apareceu. Nós temos a primeira forma, que a gente tem uma amostra de sujeitos, a gente vai aplicar uma vez um teste com essa amostra de sujeitos. Ué, professora, mas como assim? Como que a gente vai calcular se a gente não aplicar de novo? Como que a gente vai calcular se o resultado tá coeso? Tá, calma, a gente vai já ver.
Nós temos também a segunda forma, que é a gente pegar essa amostra de sujeito e aplicar 2 testes paralelos, similares, né, que medem a mesma coisa, o mesmo construto, né, etc., na mesma ocasião. Então, a gente aplica um, depois a gente aplica outro. Temos essa opção também. Oxe, o que foi isso? Minha porta abriu do nada, gente. Fantasma. E a terceira forma de a gente... Gente, o fantasma não quer que a porta fique fechada, não. Segunda vez que a porta abre sozinha. Fica fechada. Meu Deus, vai abrir de novo? Tá forçando, gente. É aquele fantasma que a sua amiga viu no quintal. Não, é não. É não, já foi, já. Aquela lá já foi. Ai, ai. A terceira forma da gente fazer esse delineamento para os cálculos de fidedignidade é através de... A gente pega uma amostra de sujeitos, a gente faz um teste, só que a gente faz em diferentes ocasiões. Então, a gente dá um espaço de tempo para testar a pessoa de novo. Isso daqui é a forma de coletar os dados, né? Agora eu vou dizer... Abriu de novo. Tudo bem, querida. Se você quer entrar, fique à vontade. Venha assistir a aula de avaliação psicológica. Aí, beleza. Né? E aí, a gente faz o delineamento dos sujeitos dessa forma. Agora, como que a gente faz a análise estatística, né? A gente vai aprender agora. Se segurem na poltrona, gente. Se segurem na poltrona, que agora a gente vai falar de cálculos. Não, gente, o pior é que eu acho que é o vento. A porta tava aberta, né, mãe? Ah, era o vento, gente. Foi o vento. Que bom que o vento tá forte, né? Que tá tão quente. Pelo menos tá ventiladinho. Bom, então vamos lá. Nessa segunda opção que eu falei pra vocês, né? A gente tem uma amostra de sujeito. Aí a gente vai aplicar 2 testes em uma ocasião. A gente chama essa forma de forma paralela, né? Ou com testes paralelos. O que a gente vai fazer? Vamos dizer que eu vou pegar 10 indivíduos, né? Gente, acabou de acontecer uma coisa muito bizarra. A porta abriu de novo. Agora a porta tá fechada, não tem mais vento. Viu? Eu fui duvidar que era o vento. Abriram a porta de novo. Ah, tá muito bom isso aqui. Estou adorando. Socorro. Isso é porque é de manhã, viu? Isso é porque é de tarde. Se fosse de noite eu não estaria tão bem assim, não. Não, pior que o cachorro tá do lado de fora. Minha gata tá dormindo aqui, porque ela sempre abre a porta, né? Mas ela já tá dormindo aqui dentro. Mas acho que é circulação de ar mesmo, gente. Não se preocupe. Tá, então vamos lá. A gente chama isso de forma paralela, que é por quê? Justamente porque a gente vai utilizar 2 testes, né, similares, ou, por exemplo, a gente constrói 2 instrumentos que medem a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? E normalmente a gente utiliza testes que medem a mesma coisa de uma forma muito similar, né, com características muito parecidas ou idênticas. E a gente chama isso de forma paralela, né? Porque a gente está pegando o nosso instrumento e está pegando uma forma paralela dele, né? Para 16 horas tem um evento aí. O que tem 16 horas que eu não tô sabendo, gente? Esse Bolsonaro aqui no... Ai, meu Deus, que horror! Sim, eu tava voltando do trabalho, tinha um carro de som passando, anunciando. Eu já tava, oh, meu Deus. Deve ter bem sido o Denário que colocou esses carros de som pra andar aí. Tá, então, gente, mas vamos focar aqui. Vamos passar juntos essa hora sombria. Então, beleza, né? Então, a gente tem essa forma paralela. E aí a gente vai aplicar 2 testes numa mesma ocasião. E a gente vai comparar os resultados dele. E nós temos a terceira opção que eu falei para vocês, né, que a gente vai usar o mesmo teste, só que em períodos diferentes. A análise estatística que a gente normalmente utiliza para medir a fidedignidade é o cálculo da correlação. É um cálculo que é simples, né, onde a gente vai pegar e vai correlacionar, vamos fazer análise estatística para tentar correlacionar o score ou do primeiro teste ou do outro, ou da primeira aplicação e da outra. Né? E aí a gente vai calcular qual é o nível de relação que existe entre essas 2 respostas de cada item, beleza?
Aqui está o cálculo. Gente, parece complexo, mas não é. Eu juro pra vocês. Coloquei o unicórnio se questionando aqui, mas foi de propósito. O cálculo não é tão difícil assim, né? Uma coisa que assusta muito a gente é esse símbolo aqui, né? Vocês sabem o que ele significa, né? Esse símbolo que parece um E. Significa somatória. Então, o que a gente vai fazer? Lembra do cálculo da variância, que a gente teve que calcular os desvios, etc e tal? Mesma coisa. A gente vai ter que pegar cada resposta, ver o quanto que ela se desviou, né? Por exemplo, a gente vai aplicar com 2 testes. Aí a gente vai primeiro fazer a do primeiro teste. Cada resposta do primeiro teste, ver o quanto que ela desviou da média, né? E colocar lá. Aí no segundo teste é a mesma coisa. Cálculo, né, de cada desvio, de cada resposta com relação à média, colocar lá. Aí depois a gente vai multiplicar um com o outro, um desvio com o outro e somar tudo. Somar todos os desvios multiplicados. Isso é a forma que a gente faz essa parte de cima, né? A somatória de x vezes y. O x é a soma dos desvios, os desvios, no caso, do primeiro teste ou da primeira aplicação, e o y é os desvios da segunda aplicação ou do segundo teste. Aí a gente vai somar tudo. Vai dividir pelo número de scores total, ou seja, se o teste tem 10 itens, né, aí a gente vai colocar esse 10 aqui, quantos, minto, gente, total de score é de quantas pessoas responderam, é isso, tá, quantos scores significa quantas pessoas, e o S é a variância, que é aquele cálculo que a gente aprendeu. Não, Vitória, não precisa saber isso de cabeça, como eu já tinha falado pra vocês, essa questão do cálculo, né, existem softwares que fazem isso pra gente, mas é importante vocês entenderem mais ou menos como que é calculado, mas principalmente para que serve. Então, o cálculo de correlação, o que importa é vocês entenderem que a gente vai levar em consideração 2 coisas principalmente, que são os desvios padrão, ok? E a variância, que é o que vai dizer pra gente se há uma correlação entre um resultado e outro. É isto, entende? Então, através desse cálculo aqui correlacional, que não é difícil de fazer, juro pra vocês, se a gente tivesse uma tabela de scores aqui, a gente faria, porque é bem tranquilo. E se eu tô dizendo que é tranquilo, é porque é tranquilo, viu, gente? Eu não sou muito boa em exatas, não, mas isso aqui é realmente tranquilinho. E aí a gente vai calcular. Mas entendam e fixem isso aqui. Na correlação, né? Correlação, covariância também. Covariância tem a ver com correlação. Quanto cada score, o quanto cada número, cada valor está variando conjuntamente com o outro, né? Então é isso que a gente quer saber. Os resultados que foram apresentados pelas pessoas, eles estão correlacionados? Né? Um é similar ao outro? Eles são parecidos? Se um diminuiu, o outro também diminuiu? As pessoas que tiraram scores baixos na primeira aplicação também tiraram scores baixos na segunda aplicação? É isso que a gente precisa saber. Porque imagina só, se a gente vai, né, aplica um teste e aí a pessoa tira um score baixíssimo na primeira aplicação, na segunda aplicação ela fica com o score lá em cima. A não ser que essa pessoa tenha feito um super treinamento, sei lá, digamos que tem um espaço de 6 meses aí, né, que um super treinamento tenha modificado as suas funções cognitivas e de habilidade, né, aí fica um pouco esquisito. Tá mudo? Só pra Elisângela ou tá mudo pra todo mundo? Pra mim não, prof. Eu acho que Tava travando um pouquinho antes, mas já voltou. Acho que é a internet. A internet tá péssima. É o evento sombrio Boa das pinta, 4. né? Evento sombrio das 4. Porque ontem não tava assim, não. Tava de boas. Então, correlação. Né? A gente vai aplicar o cálculo da correlação nesses 2 exemplos aqui. Tanto se a gente aplica 2 testes em uma ocasião, quanto se a gente aplica o teste-reteste. Teste-reteste novamente, gente, explicando, né? Eu apliquei o teste daqui a 1 ano,
né? Não é tão delimitada essa questão do tempo. Mas não pode ser muito curto, porque se for muito curto, a pessoa vai lembrar do que ela fez e isso vai interferir na resposta. Né? Então não pode ser uma semana, daqui a uma semana você aplica de novo. A pessoa vai lembrar. Ou então a pessoa vai ficar cansada de responder a mesma coisa em tão pouco tempo. Então teste reteste é isso. A gente vai aplicar uma vez. Oi. Tipo assim, mas a pessoa sempre vai lembrar de alguma coisa, né? Então... isso aí tá no então erro de isso. mensuração, né? Mas já está previsto, né? Já tem uma previsão de que pode ser que esses scores da pessoa aumentem. Mas essa modificação, ela não pode ser extensiva, entendeu? Não pode ser um até negócio isso é tão calculado, grande. né? Sim, até isso é previsto. Né? Esse aumento é atenção. É porque assim, digamos que aumente. Digamos que a pessoa tenha estudado, ou então simplesmente não tenha estudado, mas lembre, né? E aumente. Aí você vai correlacionar. A correlação, gente, o cálculo da correlação, ele vai de -1 a 1. Sendo que mais 1 significa que as coisas estão correlacionadas positivamente, ou seja, elas estão subindo junto ou descendo junto, né? E se a correlação for negativa, significa que um valor está subindo e o outro está descendo ao mesmo tempo, né? A gente busca correlações positivas de no mínimo 0,70. E 0,70 já não é tão bem aceitável. Então, digamos que a pessoa responda mal, né? Na primeira aplicação, e na segunda aplicação ela já tira um resultado completamente diferente, completamente positivo, bom, né? Vai dar uma correlação muito baixa, e se der uma correlação muito baixa, significa que aquilo ali talvez esteja enviesado, né? E aquilo ali talvez precisa ser modificado para que o nível de correlação não seja tão baixo, né? Na realidade, gente, eu falo assim, não, 0,05 correlação, eu acho que você está falando do Pearson, né? Acho que você está falando do P, do Pearson é 0,05, mas aí é outra coisa. A gente está falando de correlação dos itens. O Pearson, ele é usado para validade, né? É outra medida. Aí, gente, a gente fala assim, né? Inclusive foi uma dúvida que surgiu para vocês, né? Nessa questão desses valores de correlação, né? Esses coeficientes. O que acontece? Eu falo 0,70, o Pasquale frisa várias vezes que 0,7 é inaceitável, que ninguém quer o 0,7 na sua vida e tal. Mas aí depende de muita coisa, né? Depende da medida, depende, por exemplo, do que você está medindo. Dependendo do que você está medindo, talvez um 0,60 seja até aceitável, né? Então não é um negócio que ai meu Deus, que horror. Mas assim, é algo a se repensar. Se você tenta correlacionar uma medida, né, e tenta ver se ela é fidedigna, e aí você percebe que o seu valor deu 0,6, né, e sei lá, no montante de item de 50 itens, alguns deram abaixo de 0,7, talvez seja o caso de você retirá-los, porque eles estão influenciando na fidedignidade total do seu teste, entendeu? O valor que a gente busca, mais ou menos, né, é no mínimo 0,80. Um coeficiente de 0,80 para cima, ele é considerado muito bom, que tem uma correlação muito bacana, muito positiva, né? O esperado, o que todo mundo quer, é o 0,9 para cima. Uma correlação de 0,9, 0,90, 0,9 é considerada essencial, é o que a gente espera quando a gente realiza, quando a gente constrói um instrumento, ok? Bom, nessa circunstância aqui, isso aqui, gente, esse tipo de cálculo, ele acontece com muita frequência, que é o quê? A gente não tem dinheiro para testar os mesmos indivíduos 2 vezes e dá muito trabalho. Imagina que você faz uma amostra de 400 pessoas. 400 pessoas ainda é considerado um número baixo, né, para a construção de um instrumento talvez seja baixo. Mas imagina tu encontrar depois de 1 ano essas mesmas 400 pessoas para reaplicar esse teste. O trabalho que não deve dar. Porque sei lá, fulaninho se mudou para outro estado. Aí como é que tu vai atrás desse indivíduo? E além disso, né, essas aplicações de teste e reteste, elas demandam tempo, né? E às vezes os construtores de instrumentos estão sem tempo.
Não temos tempo para isso. Não temos como ficar esperando 6 meses, 1 ano, para reaplicar essa pesquisa para testar a fidedignidade. Então, o que acontece muitas vezes é trabalhar com essa ocasião aqui, né, que é a proposta das 2 metades, onde a gente vai ter um teste, né, a gente vai dividir ele em 2 ou em mais partes, né, não na hora de aplicar, a gente vai aplicar tudo por completo. Na hora de calcular os scores, né, a gente vai separar esse teste em 2 metades ou em mais partes. E aí a gente vai analisar estatisticamente cada uma das partes e ver se o coeficiente, se o valor está correlacionado, se o valor de uma das metades está correlacionado com a da outra. E a gente vai testar isso não só pela correlação, o cálculo da correlação precisa acontecer, mas uma das medidas que é mais utilizada é a de Spearman-Brown. A de Spearman-Brown, ela é uma medida que ela é utilizada para a gente calcular a dependência de uma variável à outra. Ou então a gente utiliza também, por exemplo, né? Sim, os itens são... Tá falando dos itens do teste? Digamos que o teste tenha 50 itens, né? Você vai dividir em 2 metades, 25 para cada, mas não que os 25 são iguais aos outros 25, é o teste inteiro, entendeu? Você só vai partir ele no meio. Os mesmos itens, com os mesmos itens que estão lá no teste. Por exemplo, né? Você tem um teste, você calcula a fidedignidade do seu teste e aí diz que o seu teste não está muito fidedigno. Né? Uma das opções que você tem é retirar ou aumentar o número de itens, porque quanto maior o número de itens, maior é a fidedignidade do teste. E aí você pode pegar essa fórmula aqui, né, esse cálculo de Spearman-Brown, para saber quantos itens você precisa acrescentar para que o seu teste fique mais fidedigno. Ele também é utilizado para isso. Né? Então a gente vai dividir o teste em 2. Ah, professora, é só pegar e dividir? Não, calma, não é bem assim, não é tão fácil. Por quê? Porque as 2 metades têm que ter a mesma dificuldade, então tem que ter cuidado para uma metade não estar mais difícil, mais complexa do que a outra, né? Elas têm que ter a mesma variância, os itens têm que ser similares, né? Então, por exemplo, tem um negócio nos testes, eu não sei se eu já expliquei para vocês, que são os itens negativos, né? Os itens negativos são os que dizem respeito que se você responder alto nele, significa que você tem pouco daquele construto. Então, por exemplo, em um teste de ansiedade, se eu tenho um item dizendo assim, sou muito pacífico, então isso significa que se você está tentando medir a ansiedade, se você responder que você é muito pacífico, isso significa que você tem pouca ansiedade. Então os testes negativos, eles são inversos, a pontuação dele é inversa, porque é o contrário, né? E por que eu estou explicando isso? Não sei, até eu esqueci por que eu estava explicando. Por que eu estava explicando isso, gente? Socorro! Eu fui seguir o raciocínio do cálculo do negócio negativo e eu esqueci por que eu tinha... Dividir o teste em 2 coisas iguais. Isso, obrigada, Railson. Obrigado. Eu tô falando desses itens negativos porque quando a gente divide o teste em 2, tem que ter a mesma quantidade de itens negativos que tem de um lado, tem que ter do outro, entende? Tem que ser tudo muito bem calculado. Não pode ser só, tem 50, 25, 25. Até tem essa forma aleatória, né? Que a gente sorteia os itens, mas isso não impede que o teste não esteja aleatório sem querer. Mas assim... o procedimento é esse. Divide o teste em 2, calcula, né? Faz essa análise estatística de Spearman-Brown para saber se... a correlação de uma metade está igual à da outra, se os scores estão correlacionados, beleza? E aí, a fórmula, gente, é simples também, viu? Não parece, mas é. O que a gente vai precisar para fazer o Spearman-Brown? A gente vai precisar de, primeiro, saber em quantas partes o teste foi dividido, né? Então, se é metade, o N vai ser 2. Esse R, 1, 2, ele é a correlação que a gente calculou aqui, ó. Então, antes de tudo, a gente vai ter que saber a correlação de cada um dos itens, né? Então, aqui, a gente vai precisar saber da correlação e é isso que a gente vai precisar. A gente vai precisar saber o número de quantas partes foi dividido o teste e o coeficiente de correlação entre as 2 metades, para a gente conseguir calcular se esses itens de cada uma das metades está correlacionada com os itens da outra metade.
Apesar de parecer mais complexo, isso daqui demanda muito menos dinheiro e muito menos tempo, até porque o software faz isso para você assim, ó, em um piscar de olhos, né? Do que você, por exemplo, aplicar um teste-reteste, que às vezes pode demorar mais de anos, né? Para que você consiga um valor fidedigno de reaplicação e de custos financeiros também. Então, esse cálculo das duas metades, normalmente é o que o pessoal utiliza bastante. Temos também o temido ou adorado alfa de Cronbach. O alfa de Cronbach também é utilizado nessa questão das duas metades, ou então quando a gente quer avaliar a consistência interna dos itens. E a gente percebeu que o alfa de Cronbach, ele não é usado só para fidedignidade, lembra? A aula passada a gente também falou do alfa de Cronbach, a aula passada a gente também falou que ele é utilizado dentro dos princípios dos conceitos da validade. Né? O alfa de Cronbach, minha gente, ele vai servir para a gente medir a consistência interna. Ou seja, a gente vai olhar item por item, cada itemzinho. Se a correlação dele, se o coeficiente dele, na realidade, se o coeficiente dele está conciso, está correlacionado com o coeficiente, o alfa do teste todo. Então, o alfa de Cronbach é 1 por 1. Né? E aí, aqui a gente vai ver o grau de covariância dos itens entre si, ou seja, se um item está covariando positivamente um com o outro. Ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor. Se está 0,9, 0,85, significa que o alfa de Cronbach está bacana e que os itens estão covariando conjuntamente. Ou seja, se os itens estão covariando conjuntamente, significa que se o valor de um aumenta, o outro aumenta do mesmo jeito. Se um diminui, o outro também diminui do mesmo jeito, consistentemente. Né? Uma medida equiparada. É igual aquela balança que eu falei para vocês, né? Mede 2, depois mede 4, depois mede 6. Eles estão covariando juntos, né? As medidas estão aumentando, mas estão aumentando com uma precisão. Né? Você sabe o quanto que ela vai ser modificada. Então, o alfa de Cronbach, ele vai nos dizer exatamente isso. Se esses itens estão covariando conjuntamente ou se não estão. E a gente vai precisar do que para calcular o alfa de Cronbach? A gente vai precisar novamente do N, né? O N é um número, esse N aqui, ele é o número de scores, e o S, que é a variância, que a gente já aprendeu a fazer. É a variância, né? É a soma da variância da primeira metade ao quadrado, soma da variância, da primeira metade não, de cada item ao quadrado, soma da variância total do teste ao quadrado. Né? Então, professora, não sei se eu vou decorar a fórmula, mas entenda para que o alfa de Cronbach serve. Consistência interna dos itens. A gente utiliza quando a gente não tem a possibilidade de fazer teste-reteste, de usar outro teste para medir. Então, a gente vai procurar a nossa fidedignidade dentro do nosso próprio teste. E é para isso que a gente utiliza o alfa de Cronbach. É para fazer essa medida, para saber se se cada itemzinho está covariando e está conciliado com o valor total do teste. Entenderam, pessoal? Gente, vocês entenderam? Vocês ainda estão respirando? Sim, prof, entendi. Olha que se vocês não falam nada, eu vou achar que vocês não entenderam, viu? Como assim covariância? Covariância significa que eles estão variando conjuntamente. Então, se um está subindo, o outro tá. Se um está descendo, o outro tá na mesma proporção. Ok? Ah, tá. Mas Então, pode alfa ser de... inverso também? Desculpa. Oi. Então, o alfa, esse cálculo aí, ele basicamente serve para saber se tá variando junto. Exatamente. Ele vai dizer ele vai nos dizer se cada item está variando proporcionalmente com o valor total do teste. Né? Porque se o item está medindo a mesma coisa, se todos os itens estão medindo exatamente a mesma coisa, então significa que os valores dele eram para estar muito similares com o valor total do teste. Entende? Agora, se o valor de um item, né, deu tanto
e aí o valor do alfa de Cronbach do teste inteiro é um valor totalmente diferente, significa que aquele item, né, não está conciliado com o teste inteiro. Então talvez seja o caso de remover aquele item ou refazê-lo. E aí vem a questão, gente. Aí vem a questão. Porque imagina que você tem que retirar uns 5 itens. Adivinha o que vocês vão ter que fazer de novo? Testar um instrumento de novo na sua nova forma, sem alguns itens ou com mais alguns itens, não se sabe, né? Depende aí da fidedignidade. E aí, né, vai ter que testar tudo de novo pra ver se deu certo ou não. É legal, né? É legal. Mas é legal, gente. Eu acho que as pessoas se acostumam a essa vida. Não sei. Eu não sei. E também, Márcia, também. Porque se o alfa de Cronbach do item deu baixo, muito próximo a 0, significa que ele está afetando a fidedignidade do teste inteiro. Aí você vai optar por retirá-lo, muito provavelmente, né? E aí, lembra que eu falei do Spearman-Brown? A fórmula do Spearman-Brown, né, ela também vai servir para a gente ver quantos itens a gente vai precisar colocar para aumentar a fidedignidade do teste ou não. A gente pode utilizar a Spearman-Brown para isso. Ou retirar, né? O Spearman-Brown, a análise de Spearman-Brown também vai servir para dizer assim: ó, beleza, o seu teste está pouco fidedigno. Vamos fazer esse cálculo aqui, aí eu vou te dizer quantos itens você vai precisar retirar do seu teste para que você consiga deixar a fidedignidade dele melhor. Aí, qual você vai retirar? Você vai olhar na sua lista, vamos olhar qual dos itens estão com os valores mais baixos, né, do coeficiente de alfa. Aí os itens que estão com o valor mais baixo você capa, entendeu? Show. Adiós. Tudo pela fidedignidade. Ok? Gente, eu fiz um resuminho, né? Se vocês quiserem, eu fiz, na verdade, uma aula escrita aqui. Aí, se vocês quiserem, eu posso escanear, mas eu já vou avisando que é o seguinte... a minha letra não tá muito bonita. Não sei se vocês vão entender tudo, mas eu fiz, peraí. Ih, gente, tá dando pra ver? Tá travando? Meu Deus, meu computador tá fritando. Eu não sei por que tá tão quente. Eu só tô com o Chrome e o OBS aberto. Só a derrota. Mas eu vou só mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz uma aulinha escrita, se vocês quiserem, né, para vocês revisarem, eu posso escanear para vocês. Só que aí eu já vou avisando, tá, gente? A letra tá muito feia, então vocês vão ter que se virar pra entender. Na verdade, eu faço isso de todas as aulas. Aí, se vocês quiserem, né, posso colocar para vocês. Nas outras, a letra tá mais bonita, viu? Porque essa daqui eu decidi que lá no meu trabalho tem muito papel velho, assim, né? Que velho não, que o pessoal erra a impressão. E aí eu falei, menina, eu não vou gastar as folhas do meu caderno, não. Eu vou usar esses rascunhos aqui, porque aí é reciclagem. Aí eu escrevi na reciclagem. Quando é no caderno eu me esforço mais. Eu uso canetinhas coloridas. Mas tá bom. Bom, quais são... agora eu entendi por que os desenhos não estão aparecendo. Porque o computador tá lerdo, tá demorando a carregar. E a internet também tá meio lerda. Bom, como eu falei pra vocês, a fidedignidade, ela serve pra gente evitar o erro, certo? Exatamente. Quais são as fontes de erro? Nós temos 3 fontes de erro que são as mais comuns. Temos o erro do contexto, o erro do testando e o erro do teste. O erro do contexto, né? Aí, olha só, para a gente minimizar esses erros do contexto, a gente precisa prestar atenção em tudo. O instrumento, né? Lembra da questão da validade, gente. O instrumento que eu estou escolhendo, ele já foi usado para medir isso aqui? Né? Ele já foi usado com esse público? Digamos que você vai usar um instrumento que é utilizado, sei lá, o CAT, né? O CAT, ele é um teste projetivo de apercepção, de contação de história para crianças. Por isso que tem um C na frente, de children, não sei. Whatever. Aí tá. Aí você fala, sei lá, e você tem aquela opinião preconceituosa de que idosos são como crianças. Aí você fala, idosos são como crianças, vou usar o CAT. Ué, gente, mas espera lá, dá no mesmo? Claro que não, né? Você olhou os estudos,
se já foi utilizado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive tem teste de percepção que é para idosos, que é o SAT. Então assim, né, o erro de fidedignidade de mensuração às vezes se dá por conta da má escolha do instrumento para o contexto em que você escolheu aplicá-lo. Se você pega um instrumento que nunca foi aplicado para determinada área, para determinado público, porque cada instrumento tem a sua normatização, tem a sua padronização, qual a idade, qual é o público, qual é o gênero, etc. Né? Aí é claro que os resultados vão ser enviesados. Né? E aí você vai comprometer a fidedignidade dos seus scores, não do teste. Você não vai comprometer a fidedignidade do teste. Você vai comprometer a fidedignidade dos scores que você calculou. Beleza? O raporte. O raporte, gente, é outra coisa que vocês também precisam prestar muita atenção para não enviesar os resultados da pessoa com quem vocês vão aplicar. Estabelecer um bom raporte, uma boa apresentação inicial, né, sendo simpático, sendo uma pessoa que está ali apta a responder dúvidas, né, reforçando as pessoas que vão estar respondendo. Se for para uma pesquisa, como eu falei para vocês na disciplina de método, a pessoa que está respondendo não ganha nada com aquilo, ela está ganhando nada, entendeu? Você está ganhando, a não ser que, como eu falei, vocês levem bolo de milho. Então, o mínimo que vocês têm que tentar manter é o reforço ali para que a pessoa continue executando aquela tarefa de bom grado, né, e etc. Mas quando não é para pesquisa, a mesma coisa. O reporte ele precisa ser configurado de uma forma a estabelecer um bom vínculo inicial, porque senão a pessoa pode responder de qualquer jeito. Ela não foi com a sua cara, você foi super fria, grossa com ela, não explicou direito, falou responde aí, silêncio, manda a pessoa ficar calada. Silêncio, faz xi toda hora, né? Ao invés de explicar por que é importante o silêncio, você fica fazendo xi na cara da pessoa. A pessoa vai dizer, menina, não vou responder isso aqui não. A pessoa super grossa, super mal educada, vou responder de qualquer jeito. Professora. Oi. Como que isso funciona com testes online? Olha só. O que eu vejo que o pessoal costuma fazer é o seguinte. Você está, mesmo que seja online, você ainda está lá no ambiente, né? Se for, por exemplo, para seleção, recrutamento, o pessoal prefere dessa forma. Então, você vai fazer o teste no computador, mas em um ambiente de testagem, entendeu? Então, a pessoa vai responder o teste na sala de avaliação da mesma forma. Porque, assim, o perigo do teste online, você deixar para a pessoa fazer livremente, é que ela pode fazer sentar sozinha, né? Chama aí o fulano, eu vou responder um teste aqui de personalidade. Chama o fulano pra gente ver aqui, pra vocês me ajudarem, né? Acabou a resposta, já não é mais a resposta que você queria ter. Então, o que o pessoal normalmente faz é isso, né? O teste é online, até porque o teste online ele facilita a correção, já que o teste online ele já tem um sistema de correção informatizada, automática, né? Já acontece isso, já é muito mais fácil, só que a pessoa ainda está lá no ambiente para evitar esses erros de mensuração, né? Mas eu tava perguntando, prof, por causa dos testes. Não desse tipo de teste, mas tipo questionários que são mandados pra. Sim, questionários, form, né? Talvez. Mas assim, você tem que perceber que normalmente pesquisas que são feitas, né, online, elas não têm como objetivo a construção de um instrumento, né? Ou então, por exemplo, não é nada que vai alterar, que vai se a pessoa responder, na verdade, se a pessoa responder de mau grado, isso sempre acontece, né? Então é importante vocês, quando vocês forem fazer pesquisa online, vocês deixarem a pessoa bem ciente. Olha, só responda se você quiser, entendeu? Se você não quiser, não responda, porque se for para responder de mau jeito aí, mas não tem como a gente evitar essas respostas mal dadas, etc. É difícil de evitar até no presencial. Mas o que acontece? Os testes online, esses questionários, normalmente eles são para via exploratória, que é como as temáticas que vocês estão trabalhando, né? É para vias exploratórias, é um estudo inicial. Não tem como objetivo, né, o instrumento em si, e sim mais a exploração da temática. Então, essa questão de fidedignidade, validade, não é muito
pertinente nesses casos. Não é que é muito pertinente, mas é que não tem tanta relevância assim quanto para um caso de uma avaliação psicológica, entende? Porque aqui a gente está falando da avaliação psicológica em si, então a gente vai utilizar aqueles dados para tomar uma decisão acerca do sujeito, ou se for para pesquisa, né, para desenvolvimento de um instrumento, etc., tem a mesma importância, essa fidedignidade, ok? Entendi. Beleza. E a outra coisa que pode ser uma fonte de erro é a interpretação dos scores, né? É por isso, inclusive, que eu fiquei preocupada com o negócio do IHS, se era eu que estava interpretando errado, porque eu estava com medo de estar interpretando errado e estar passando para os alunos a interpretação errada do teste. Né? Isso acontece bastante, às vezes a gente não tem treinamento para o teste, ou às vezes as explicações do manual, gente, tem manual, né? Tem teste que a explicação do manual é muito mal feita, sabe? Sei lá, é feita de qualquer jeito. Ou às vezes não é tão bem explicado, né? Exemplo, eu peguei um teste que era... Meu Deus, qual foi o teste? Foi o VASE. O VASE, né? O VASE é uma... Gente, acho que caiu minha internet. Demorando pra sair, então acho que ela não caiu. Oi, voltei. Gente, Voltou. minha internet caiu. Voltou agora. Minha internet tá péssima. Mas é a vida. Voltando ao que eu tava falando, né? Eu tava falando do VASE, né? O VASE, ele traz algumas... O VASE, ele é um teste de inteligência, ele é uma forma abreviada do VISC, na verdade, do VAIS, né? Do VAIS, que é um teste de inteligência mais amplo, mais completo. O VASE, ele é utilizado em ocasiões em que você precisa fazer uma testagem rápida, né, e precisa ter resultados mais rapidamente. Só que eu achei as instruções, eu achei um pouquinho mal elaborada, né, tipo a tabela achei mal elaborada, dava pra fazer uma coisinha melhor. Por exemplo, tem um negócio lá que você precisa passar para score T, né? Aí, não sei, não explica onde que você vê, o que você tem que fazer, né? Você vai tendo que deduzir. E aí, quem não sabe o que é score T? Quem tá pegando no teste pela primeira vez? Né? Então, assim, tem algumas coisas que o pessoal não se preocupa muito, né? Acho meio triste, mas é a realidade. Então, pode ser que você interprete de forma errônea e aí na hora de calcular você calcule errado. É por isso, gente, que eu super confio nas correções informatizadas, né? Porque, por exemplo, erro de cálculo é muito comum. Você pegar e calcular sem querer o score da pessoa errado, né? Acontece. Então, é uma outra fonte de erro. É por isso que a gente tem que calcular, recalcular, até ver se os resultados... Aí vem a fidedignidade, né? Ver se todos os cálculos seus foram similares, deram o mesmo resultado. Professora, Oi. só uma dúvida. Tira. Em relação a esses testes por meio de software, as pessoas que produzem esses software, eles dão apoio contínuo, né? O que você quer dizer com apoio contínuo? Assim, para erro, para atualização de scripts, essas coisas? Claro, tem que dar. O que acontece normalmente é o seguinte, Márcia, eu vou dar um exemplo que é o do palográfico. Né, o palográfico, ele tem um sistema de correção informatizada que é o SKIP. O SKIP, ele não veio das pessoas que construíram o teste. Olha só que interessante a história do SKIP. O SKIP foi o seguinte, né, uma psicóloga, essa psicóloga tinha um esposo que ele era analista não, como é que é? O pessoal da ciência da computação, eu esqueci o nome. Não é analista de software. Programador. Ele era programador. Ou analista de sistemas. Exato, ele era programador. Né? E aí, ela chegando um dia, né? A história é a seguinte, ela chega um dia cansada do trabalho, né? Com um monte de palográfico, psicóloga do trânsito, com um monte de psico... Meu Deus, esqueci o nome do teste. O palográfico, um monte de palográfico pra corrigir. E aí, ela reclama pro marido. Ela fala, ai, meu Deus, queria que tivesse uma forma muito mais fácil de corrigir isso aqui.
né? E aí o programador já fica de olhos abertos, né? Eu tava até falando pro meu noivo que ele é programador também, né? Eu já tava assim, nossa, mas tem muita coisa aqui em psicologia que dava pra gente deixar mais fácil, né? Umas coisas assim. Aí ele fala, olha, é uma frase que você nunca pode falar para um programador. Queria deixar isso aqui mais fácil. O programador chega, os olhinhos dele brilham. E essa foi a história do Skip, né? Aí ela foi explicar, né, para o esposo dela como que funcionava a correção, e aí eles foram fazer um projeto, fizeram um projeto de correção informatizada com software, mandaram para a editora, passou, né, por todos os procedimentos, né, pela aprovação dos construtores, e tá aí o Skip. O Skip, ele o palográfico é o teste dos pauzinhos, né, e o que você faz? Você vai escanear, né, a resposta das pessoas, né, os pauzinhos lá, você vai escanear. E aí o teste, o software, ele vai fazer a correção por você. Ele vai identificar os desenhos, identificar o que cada um representa e vai te dar ali um número, um valor para você conseguir preparar o seu laudo. Muito legal. Então, sim, é dever das pessoas que fazem isso. Oi, minha mãe! Vem cá, neném! Vem cá, pichuquito. Gente, apareceu um gato aqui em casa. Meu Deus, mãe, a gorda tá aqui. Mãe, a gorda vai bater nele. Ela tá aqui, ó. Tá. Ela vai bater nele. Eu vou bater. Leva, mãe. Ela vai bater nele. Apareceu um gato aqui em casa. A gente achou que era uma gatinha. O meu primo botou o nome dela de Pipoca. Essa semana eu descobri que era macho. Agora o nome dele é Pipoco. Porque é a vida. Gorda, você tem que parar de bater nas crianças, gorda. Que isso? Não se mexe com criança, não. Pela criança eu dou minha Professora, vida. Oi. Aqui em casa é a mesma coisa. A princesa, que é a minha gata, a primeira que chegou aqui em casa, né? Ela engravidou. Daí ela começou a ficar agressiva com o gato macho que a gente tinha aqui. Aí a gente, beleza, porque ela tá grávida, ficou agressiva, vai ter filhote, tava agressiva com ele pra proteger as crias, né? Aí agora que só sobrou uma gatinha, que é a Nala, que eu fiquei com ela também. Aí a princesa tá agressiva com o Floquinho e com a Nala, que é filha dela, que parece que esqueceu que é filha. Ai, é um sofrimento. Não deixa o bichinho... O bichinho é todo medroso dela, professora. Não, assim. Os gatos aqui de casa tudo vieram de uma mesma gata, né? Que era a Sushi. E a Sushi sempre foi muito agressiva com todo mundo. Então todos os filhos dela puxaram ela, aprenderam com ela a ser agressiva também. Gente, uma palhaçada isso. Gente. Mas enfim, né? Continuando nas fontes de erro, nós temos a diferença entre avaliadores. Até coloquei o professor Antônio aqui, um velhinho qualquer que eu achei no Google Imagens. A diferença entre avaliadores também é uma outra fonte de erro de fidedignidade, né? Porque como eu dei o exemplo, né? Eu e a Lívia, a gente aplica o mesmo teste, mas o resultado dá diferente. E aí? Será que a culpa foi do teste ou será que foi dos aplicadores? Hein, Lívia? O que me diz? Foi culpa sua ou foi culpa minha? Quem foi que aplicou errado? Em quem vocês votam? Eu voto em mim, porque... eu não gosto de culpabilizar outras pessoas. Mas sempre rola. Pode ser desatenção, pode ser inclusive carisma, né? Empatia. A pessoa que estava respondendo, sei lá, foi mais com a cara de um do que com a cara de outro. Ela vai lá e responde da forma que ela achar melhor. Acontece, gente, acontece. O pessoal é ruim. O pessoal é mau. Gente, meu Deus do céu, meu computador tá muito lento. Eu tô clicando aqui pra passar o banner. Olha que absurdo. Que absurdo. Temos também o erro de amostragem de tempo, que é o caso do teste-reteste, né? Exemplo.
se você tem sempre a possibilidade de que durante o tempo a pessoa modifique suas habilidades, suas respostas, seus conhecimentos, né, sua estrutura, personalidade não muito, né, é difícil ter uma mudança muito brusca, mas a gente consegue medir essa amostragem de tempo através do teste-reteste, mas o teste-reteste, inclusive, também é uma fonte de erro, né, por causa do tempo. Mas aí fica nesse paradoxo. Professora, teste e reteste não tem nada a ver com teste e pós-teste, né? Não. Não tem, né? Porque ok. o pós-teste, você utiliza a mesma medida do pré-teste, né? Aqui a gente está falando do instrumento em suma. E o pós-teste, ele serve para ver se a intervenção que você aplicou funcionou